Bom, eu vou passar brevemente sobre o código no nosso projeto. Inicialmente, a gente tem duas funções envolvendo manipulação de arquivos, que são a extrai tabuleiro e a escreve arquivo. No caso, a extrai tabuleiro, ela vai extrair o tabuleiro do resta1 desse arquivo txt tabuleiro.txt e registrar na matriz que está vindo como entrada para a função. Em sequência a gente tem a escreve arquivo, que no caso ela vai escrever no nosso arquivo txt resultados.txt todos os estados do nosso tabuleiro, desde o inicial, em que estão todos os pinos, até o final, onde a gente só tem um pino no centro do tabuleiro. Ele vai registrar tudo isso dentro desse arquivo txt. E todas essas matrizes estão sendo registradas no vetor de matrizes solução. Sequência, a gente tem a função print matriz, que printa matrizes. No caso, a gente usa isso para quando encontrar uma solução. Quando a solução for encontrada dentro do código, a gente ter todo o processo de estados do nosso tabuleiro printado no terminal. A gente tem o verifica resultado, que no caso, como a verificação de resultados dentro da nossa chamada de backtracking vai ver se a gente está na jogada final, não, após a jogada final, em que a gente só tem um pino do tabuleiro, ele já checa se a gente está nessa jogada. A nossa função de verificar resultado ela vai apenas ver se no centro do tabuleiro a gente tem um pino ou não. Após isso a gente tem a função bool valida direção, que no caso, quando a gente está passando na nossa função de backtracking por jogada, a gente passa por todas as posições do tabuleiro, de 0 a 80. E a gente vê a cada posição em que a posição é um pino, é um O minúsculo, a gente valida se a direção, a gente valida 4 direções possíveis para que possa ser feita uma jogada. Ela sendo, se a direção for 0, uma jogada que a peça vem de cima e vai para baixo, sendo 1, uma jogada em que a peça vai da direita para a esquerda, 2, que a peça vai de baixo para cima, ou 3, se a peça vem da esquerda para a direita. No caso, ele vai fazer essa validação, vendo se se não sai da matriz, caso vá fazer a jogada, vendo se o restante das peças que envolvem a jogada são coerentes com realização de jogada do tabuleiro, e etc. Em sequência, a gente tem a void faz jogada, que no caso vai fazer a substituição das casas envolvidas na jogada por ou espaços em branco ou O minúsculo, que é o nosso pino. De novo, seguindo esse senso de direção de 0 a 4. Em sequência, a gente tem o bool valida, que no caso vai fazer essa validação da direção, mas chamando o valida direção, vendo se a peça que a gente tem no tabuleiro é um pino, ou se é um espaço vazio, ou se é uma hashtag. E vai extrair, no caso, a linha coluna para fazer essa análise. Que, como a gente está indo das posições 0 a 80, se você fizer a divisão e pegar o inteiro da divisão da posição por 9, você vai extrair a linha. E se você pegar o resto dessa divisão, você extrai a coluna. E aqui é a nossa chamada recursiva, o nosso backtrack, que é o resolve, que primeiramente vai ver se a gente está na jogada 31, como mencionado anteriormente, vai verificar se a gente está com o resultado. Se sim, a gente vai pegar o estado atual da matriz e registrar no nosso vetor de matrizes de solução. E vai printar no terminal a solução, o estado por estado do nosso tabuleiro. Vai escrever no arquivo txt e vai finalizar o código com exit. Caso a gente esteja na jogada 31 e não seja o resultado, a gente tem que voltar. A gente precisa retornar o estado. A gente precisa retornar para a jogada anterior, de forma a evitar que a gente acesse espaços inválidos na matriz de solução e na matriz do tabuleiro em si. Então, para isso,
a gente vai retornar com a solução não encontrada. Então a gente vai voltar para a penúltima jogada. Já caso não entre em nenhum desses dois casos, a gente vai copiar a nossa matriz atual em backtracking para salvar esse estado. A gente vai copiar a matriz atual no vetor de soluções. E a gente vai começar a passar por posição do tabuleiro, direção por direção do tabuleiro. Caso a jogada seja validada, a gente vai realizar a jogada, fazer a chamada recursiva, e se dentro dessa chamada recursiva não for encontrado o resultado desejado, a gente eventualmente volta para cá, onde vai fazer um memory copy e retornar o estado da nossa matriz. E aqui a main, só definindo a nossa matriz, que é o tabuleiro, extraindo o tabuleiro do arquivo txt, printando que a gente vai iniciar o backtracking, definindo o nosso vetor de matriz e solução e chamando o backtracking para a resolução do problema. Vou executar aqui. Ele mostra que está iniciando o backtracking e ele, no caso, vai printar todos os estados do tabuleiro até a chegada da resposta. Como dá pra ver, as jogadas estão válidas. Ele tá tirando dois espaços e colocando o pino em um espaço anteriormente vazio. E o registro, no caso, em resultados, com tudo que foi escrito também no terminal. Todas as fases do nosso tabuleiro.